Alô, fazendeirada do Brasil, estamos começando mais um programa Zebu para o Mundo e o de hoje traz aqui uma figuraça, que é o William Cury. O William Cury é do Nelore Jandaia, tá com a caneta na mão, escreve daqui, escreve dali, porque vem aí um leilão de fêmeas Jandaia muito importante, que é na quarta-feira hoje, né? A partir das 20 horas. Já cheguei dando notícia boa, viu, William? Bom dia, tudo certo? Bom dia, Gonzalo. Bom dia, telespectadores do canal do Boi. Sempre é um prazer muito grande estar aqui e, sem dúvida alguma, não contribuindo, mas recebendo a contribuição em favor do melhoramento genético, que é uma tônica do seu programa. Tá bom, o William sempre traz essa fala de melhoramento genético. É como aquele cara que está sempre fixado em meio ambiente, outro está fixado em uma coisa. Cada um dá a sua contribuição no conhecimento que pode passar. O William Cury sempre fala do melhoramento genético e tem o William Cury, o seu filho, que foi na mesma batida, né? O William hoje é consagrado no mercado brasileiro como um dos grandes orientadores de genética que tem. O William Cury trouxe papéis para a gente falar de MGT das novilhas que serão colocadas pela Central Leilões às 8 da noite desta quarta-feira. Eu vou a São Paulo, eu vou a Campo Grande, onde a gente dá uma primeira rodada dos nossos comerciais de abertura. Até já então, hein? Zebu para o Mundo é um oferecimento de a Mireia Pajuara. Exija a Mireia. Ureia é passado. Agrocria, engordim milho grão inteiro, a maneira mais rápida de dar acabamento na boiada. Quera Nutrição Animal, produtos de confiança. Água Milagrosa, fonte de genética. Parceiros do Cenepol, venha você também fazer parte do Parceiros do Cenepol. Zebu para o Mundo. Pois é, eu estou de volta aqui com o William Cury, né? Eu no meu convívio de amizade com o William Cury, eu trato de fazer de William Cury, né? Como escreve, né? Fala, William Cury, quando a gente se encontra, né? E a gente se encontra em umas situações boas, né? Em bons almoços aqui no Cupim Grill, né? Que é um restaurante aqui do parque, muito bom, que o William gosta de comer ali. Eu acabo sabendo um pouco dos seus hábitos, né? Você, Raizildo Lobo, aquela turma toda ali de Ribeirão Preto, que estão sempre juntos, né? Tem a Juliana também, que é lá da NCP, né? A gente sempre está convivendo junto aqui. Eu te agradeço você vir aqui ao programa, num dia em que a gente vai falar de um leilão importante que tem hoje à noite, né? Essas fêmeas são fêmeas Jandaia. A gente fala muito de touro Jandaia tal, e sabe e conhece a genética Jandaia, mas me parece que é a primeira vez que a gente vai falar de fêmeas Jandaia aqui, nós dois. Na verdade, Cruzara, a gente gosta de falar quando o produto é um produto que atende à nossa filosofia, que é de melhoramento genético. Pela primeira vez nesses anos todos, a gente vai colocar um grupo de fêmeas no nosso critério de seleção, que é um critério a pasto, você sabe disso, mas com avaliação positiva, com o MGT positivo. Talvez seja dos poucos leilões que tenham havido no Brasil até hoje, que vá se vender mais de 100 fêmeas com avaliação positiva. Em grupos de 5, são bezerras que vão assim de 8 a 11, 12 meses, é uma safra. E então a gente não divulga aquilo que a gente não tem assim como filosofia. Esse leilão é um leilão que vai exprimir a nossa filosofia. Vamos vender fêmeas positivas de MGT positivo. Vamos vender fêmeas selecionadas absolutamente a pasto. Então, vamos dizer assim, eu não diria que é uma oportunidade ao comprador
de adquirir essas fêmeas. É uma oportunidade do Nelore Jandaia mostrar que ela tem uma mercadoria que serve aos selecionadores, de uma maneira geral, que queiram ingressar no universo de melhoradores genéticos. Ô William, quando a gente está viajando, eu recentemente, eu tenho viajado muito, fiz a estrada de Campo Grande aqui para Ribeirão Preto, para Uberaba essa semana, e a gente olha nesse momento assim de poucas chuvas, mas que já deu um cenário de pasto muito verde. E o pasto está bonito porque ele não está aquele pasto que está cobrindo metade do gado, mas ele está assim um pasto verdinho. Então a gente vê muito. Ah, e o gado lavado, porque ainda tem mais isso, né? O Nelore é branquinho, é bonito, e a chuva que caiu em cima lavou o boi, lavou a vaca, lavou os animais, os bezerros e tudo. Então eu olho assim, vejo aquele rebanho bonito assim. Tem conhecedor, eu não estou entre eles, eu não estou entre eles. Faço a pergunta a você, tem conhecedor de Nelore que separa assim uma seleção da outra para olhar assim e falar assim, aquilo é da genética Jandaia, aquilo é Torres Homem, aquilo é VR, aquilo é outra coisa e tal. Tem outra marca, outra linhagem. Aquilo é Lengruber. Por exemplo, dá para olhar e identificar o rebanho nesse paraíso visual que é viajar nas estradas brasileiras e enxergar o Nelore no pasto verde? Cruzara, talvez assim, viajando não dê, sabe? Mas se você estiver com um rebanho perto, se você estiver analisando um rebanho... Mas aí você vê a marca na perna, não, estou falando, olhar não, característica, a morfologia. Sem marca. As características de cada rebanho, se o rebanho é um rebanho selecionado com aquela filosofia, essa filosofia ela é impressa naquele rebanho. Então, vamos dizer assim, a nossa filosofia são de animais de carcaça mais profunda, que é a filosofia... Isso Jandaia. Do Epemuras, do Jandaia. O que é a carcaça mais profunda? Só para mim olhar e falar assim, aquela é do William. Não, são animais de costela mais profunda, animais mais profundas são maiores. Maiores, mais grossos, né? São animais... E tamanho? O seu gado tem um tamanho mediano. Não tem aqueles bundão assim, não tem, né? Não, o bundão ele tem, ele não tem as pernonas. Entendeu? Diz que o que não parece o dono é roubado. Então tem que ter assim todas essas características de um animal posudo, que sabe que é bom, né? Na verdade, esse animal que a gente seleciona é um animal que é próprio, é um animal de corte. Nós não entendemos que exista seleção de gado de corte, no caso o Nelore cuja seleção não seja voltada para um bom animal de corte. Tá certo. O nosso grande trabalho, vamos dizer assim, aquilo que a gente quer imprimir é vender animais que sejam melhores e que transmitam mais a capacidade de animais bons de corte. Interessante que a gente vê uma outra diferença quando as vacas estão paridas nesse momento que eu te falei, que o gado está bem lavado, que o pasto está bem brotado, né? Em extensões maiores, como a gente vê nessas fazendas indo aqui da região de São Paulo para Campo Grande, é um exemplo. Você viaja no Mato Grosso, no Pará, você vê muito isso. Os bezerros nascidos, especificamente o Nelore, né, que é a sua criação, tem um certo padrãozão que você vê 100, 200, chega a ver isso, 300 vacas paridas, tudo numa mesma época, você vê que é resultado de estação de monta, de coisa bem organizada, que às vezes aquilo é meio avermelhadinho, ainda novinho e tal. E outros são branquinhos. Isso é coisa que diferencia a linhagem, por exemplo? Não. Isso é coloração de pelagem. Um animal pode perfeitamente, um bezerro Nelore pode nascer avermelhado, vermelho ou manchado, e com o tempo ele se torna branco. Aquela pelagem cai. E geralmente os animais que têm essa pelagem avermelhada são animais que ficam mais para o cinza, mais para o prateado. Ah, tá. E aqueles touros que depois de adultos
Não sei se no jandaia tem essa característica. Eles ficam meio que escuros. Pega uma cor meio preta. Lembra? Não tão escuro quanto o guzerá. Mas ele cria um cupim escuro, um dorso lombar assim escuro, tal. Às vezes até uma barbela. Não. Essa parte do cupim para frente e da garupa é uma característica de um animal de hormônio masculino forte. É? Isso é positivo na reprodução? Testosterona, Quando o animal... É muito positivo. Quando um touro, quando ele está na época da reprodução, ele tem a frente mais escura e a garupa um pouquinho mais escura. Mas isso é influência do hormônio masculino. E do momento de vida sexual que ele está vivendo, porque depois pode mudar um pouco, né? Se você castrar, ele fica branquinho. Se ele deixar de estar em atividade, ele fica mais claro. Tá que nem eu e você mesmo, cabelo branco, né? Não, nós não, né? Essa aí não, né, William? Sai fora aí. Ô, William, mas eu fiz essas perguntas para você, que eu pensei assim, o William fica ali misturado no bom sentido, relacionado, vamos dizer assim, com Raizildo Lobo, com esse cientista. O Raizildo Lobo é um nome que dispensa qualquer comentário, né? A nível de melhoramento genético. Tanto que ele é o pai desses sumários que hoje norteia o bom acasalamento, né? Fica relacionado com essa gente toda. Eu queria pensei assim, eu vou ver se o William também, quando a gente calça a botina nele, ele sabe falar sobre o bicho que está pastando lá. E eu vou te falar, não adiantou nada, que fiquei no chinelo, porque você sabe tudo o que está acontecendo com o animal, na parte de papel, de MGT, de classificação disso, de sumário, essas coisas que eu nem sei falar direito, certo? Você está por dentro de tudo isso, mas conhece o bicho pastando também, isso é importante, né? Na verdade, o nosso tipo de seleção, ele prioriza animais que se adaptem bem ao pasto. É prioridade absoluta. E quem deveria estar aqui falando sobre esse gado que vai ser vendido, porque é um gado com alta tecnologia já impressa nele, né? É o William Filho, mas o William está acasalando lá na fazenda do Mato Grosso. Então eu estou cobrindo uma... Tô achando que você não trabalha mais, que ficou tudo coitado do William. Eu acabei de chegar do Mato Grosso, mas o William, ele está no Mato Grosso agora, ele passa seguramente 15 dias avaliando vaca por vaca e fazendo o acasalamento de vaca por vaca. Interessante que o William, numa pista de julgamento, é o show que todo mundo sabe que é. Você, como pai, deve ter só o orgulho, mas quando eu falo, tem que sair da minha boca. Da sua, por uma questão de modéstia, e você é modesto, você não vai dizer, mas o William, o desempenho dele, nos comentários que ele faz quando está julgando, é qualquer coisa de que você, quando ele está falando, você ouve uma mosca voar. De tanto que o pessoal presta atenção e faz silêncio para ouvir o William Cury Filho. Agora, também ele é um homem de fazenda, né? Você falou, vai ficar 15 dias lá. Eu imagino o William com uma varinha na mão, uma ferramenta qualquer ali de manejo, orientando, separar essa, põe aquela. Ele fica lá, no meio do curral de botina, não é isso? Pois é, mas vamos dizer assim, aliando essa questão do curral, da botina com o computador. Porque o acasalamento feito no Nelore Jandaia e feito em diversos lugares pela Brasil com Z, no caso o William Filho, ele tem todas as fêmeas no computador, com epemuras feito, com cada coisa que essa fêmea... Me pediram outro dia, desculpa te interromper, marca bem para você continuar o assunto. É que outro dia me pediram, não com relação a você ter vindo aqui, mas veio uma pessoa que falou tantos índices, né? E como é que chama essas coisas que você cria letras? As DEPs. DEPs, não sei o quê, epemura, que me pediu cada vez que alguém falar, você pede a tradução, porque muitas pessoas não são leigas, né? Eu, por exemplo, se me perguntar o que é epemura, eu vou dar uma gaguejada, que não ocorre. O que é epemura? Traduz. Epemura é o seguinte, E é estrutura, é o tamanho do animal. O P
é a precocidade do animal que é identificada muito pelo arqueamento de costela, pelo volume de costelas desse animal. Então ele é um animal profundo ou menos profundo. M é musculosidade, é aquilo que cobre a carcaça do animal. Aí vem U, que é o imbigo do animal. Aí vem R, que é a raça do animal. Então, na classificação do Ipêmuras, classifica-se tudo, inclusive raça. Aprumos do animal, por quê? Porque um animal precisa ter aprumos bons. Um macho precisa ter aprumos bons para poder cobrir, a fêmea precisa ter aprumo bom para poder, além de receber a monta, ainda andar bastante, beber água. São animais de criação extensiva. E o S é a sexualidade. A então, libido. Epemúria. É a sexualidade, não é o libido. O libido é as aparências de sexualidade. Aí entra... A fêmea tem que ser fêmea e o macho tem que ser macho. Não entra a circunferência escrotal, aí não entra, não, né? E nem a libido, não? Não, isso aqui é o detalhamento, né? É o detalhe. Ô, William, se eu conversar com você da maneira do tanto que eu tenho conversado, eu ainda vou acabar sendo um entendedor de Nelore, não é? Raça pela qual você se apaixonou e desenvolveu o Nelore Jandaia. Bom, eu agora sim vou para o intervalo comercial e aí daqui a pouco eu volto. Eu vou a Campo Grande, tá? Num pé eu vou, no outro eu volto. Você está assistindo Zebu para o Mundo. Atenção, fabricantes de proteinados. A Pajuara apresenta uma tecnologia exclusiva na nutrição proteica para a pecuária brasileira. A Mireia Pajuara. Adeus ureia e seus riscos na formulação de proteinados. Agora é a Mireia Pajuara. Processo industrial de última geração permite a captura e retenção do nitrogênio da ureia dentro da molécula de amido do milho, obtendo uma degradação lenta de 10 a 12 horas. Em linguagem mais simples, isso significa melhor custo-benefício no manejo proteico do seu gado, mais segurança e mais lucro para você, pecuarista. Nós precisava acelerar o quanto mais e precisava usar os proteinados durante o verão. Então nós reduzimos no mínimo a 1 ano o abate dos animais. Hoje é uma média da fazenda Chacã por volta dos 24 meses do nascimento ao abate. Ao adquirir proteinados, confira a fórmula. Exija a Mireia. Ureia é passado. Da fonte vem a natureza. A água milagrosa é fonte de genética. Genética pioneira na raça Tabapuã. A fazenda Água Milagrosa é a fonte. Na Água Milagrosa nasceu o T0, o primeiro. Adquira genética Tabapuã na fonte. Na Água Milagrosa. Quera Nutrição Animal apresenta Biobov TR, bezerros e outros ruminantes jovens, Levo Milk, bovinos em crescimento, pré-parto, lactação e corte, Quera Drench, vacas após parto, Quera, produtos de confiança. Quera Nutrição Animal apresenta Quera Sil, para silagem de planta inteira e capim, Quera Sil grão úmido, para silagem de grão úmido, Quera Brasil, produtos de confiança. Conheça um pouco mais a dieta de terminação com grão inteiro mais engordinho da Agrocria. O grão inteiro ele tem 2 grandes vantagens para as outras dietas. Primeiro, é que não precisa de volumoso, que é a coisa mais difícil que tem na hora de confinar. A segunda grande vantagem é que ele dispensa equipamentos. Além de eu não ter o volumoso, eu não preciso de moer milho, eu não preciso de misturar a ração. Então isso aí facilita muito o trato. O que eu vou misturar? Eu vou misturar um grão de milho num pellet. Isso aí é uma mistura de grãos grandes, dá para fazer até com enxada, coisa de 2, 3 minutos a dieta está pronta. Então a gente fala que é uma dieta que, além de não usar o volumoso, ela dispensa o uso de equipamentos. Então clientes geralmente até 200, 300 bois, a maioria está misturando a enxada. Aqui na região tem
um rebanho de aproximadamente 5 milhões de cabeças. É uma empresa que já me atua há bastante tempo no mercado, né? Então é uma empresa tradicional já na região. Ainda mais com a linha de produtos novos que a Agrocria está lançando. É uma empresa que sempre investe em tecnologia, então está tendo grande aceitação no mercado com essas novas tecnologias. Consulte um dos técnicos da Agrocria e comece a utilizar Engordim e veja os resultados. 62 3235 4023. Voltamos a apresentar Zebu para o Mundo. Estou de volta aqui em Uberaba, né? A nossa geradora Uberaba, na ponta da fibra ótica aqui. Eu sou vizinho do William Cury, porque eu moro na mesma cidade. Não sei quem mora na mesma cidade, acaba sendo vizinho. A cidade não é tão grande assim. Você mora num bairro, eu moro no outro, mas nós somos vizinhos, certo? Graças a Deus. Mas eu te vejo muito em Campo Grande também, né? Você tem uma frequência boa em Campo Grande, né? Os nossos leilões as nossas divulgações são feitas pelo Canal do Boi, que, sem menosprezar nenhum outro canal, o Canal do Boi é um canal que visa absolutamente o agronegócio mais voltado para a pecuária, para o agronegócio da pecuária. Então divulga muito, né? Por exemplo, o leilão de hoje, quarta-feira, está sendo falado aqui. Né? Não, ele está sendo falado aqui, ele é muito bem divulgado lá. Aliás, Canal do Boi é Canal do Boi, né? E acabou. Canal do Boi, é o SBA, né? Você sabe que é o SBA, o Sistema Brasileiro de Agronegócio, né? Que tem esses canais todos aí à disposição da pecuária brasileira. Ô William, a gente sempre que encontra, fala assim, hoje eu vou conversar com o William de uma maneira... Você sabe que eu gosto de provocar os entrevistados para tirar deles o melhor que eles têm, não é? Eu, se fizesse uma entrevista todo dia com você e planejasse uma sequência de 15 entrevistas, 15 dias seguidos, nós todo dia faríamos um programa diferente. Tamanho é a sua gama de conhecimentos, né? Tudo que tocar. Mas me parece que a sua paixão verdadeira, que norteou a sua vida como pecuarista, foi realmente o melhoramento genético, não é isso? Ô Cruzada, melhoramento genético não é modismo. Melhoramento genético é a forma da evolução do rebanho, seja ele de que raça for. A vaca holandesa, que é a maior produtora de leite do mundo, só é o que é por causa de melhoramento genético. As raças de corte europeias só são o que são em função de melhoramento genético. Que é a seleção, a mesma coisa. Que é a seleção. Só que é seleção com ciência misturado, né? Quer dizer, é usando a ciência. E o porco, há 25 anos atrás, o porco só servia para fazer banha, a carne era mínima. Tiraram o melhoramento genético, tirou o porco da banha e fez um porco, inclusive, de carne. É verdade. O que sobra de toucinho ou de banha é só para fazer um torresmo de alta qualidade. Há 30 anos atrás, você só conhecia arroz plantado no brejo. O melhoramento genético, a seleção, tirou esse arroz do brejo e trouxe para o espigão. Com o quê? Com melhoramento genético. Há 10 anos atrás, você não conhecia milho safrinha. Milho era numa época só. É verdade. Agora tem um milho da entre safra. Quem que fez isso? Melhoramento genético. Né? Então, o algodão, há 20 anos atrás, o algodão só era cultivado em terra de cultura de primeira. Hoje tem algodão no cerrado. Por quê? Melhoramento genético. Agora, por trás de tudo isso que você citou, que era a agricultura, está a Embrapa, né? E na pecuária, por trás disso tudo, comparando com a Embrapa, estaria o quê? A NCP? Não. A própria Embrapa? Não. A própria Embrapa. Eu diria para você que a Embrapa está na agricultura, está na pecuária, ela está em todos os setores. Aliás, a agricultura envolve a pecuária também. Agora, existem outras empresas que fazem, que medem, que mensuram o melhoramento genético, que têm tecnologia de melhoramento genético,
que colaboram também. O algodão, por exemplo, foi feito por um cidadão visionário, o algodão do Cerrado, por um cidadão visionário que começou isso, que foi a Itamaraty. Foi ele que começou o algodão no Cerrado. Né? A Itamaraty é uma fazenda? Que foi um empreendimento do Olacir de Moraes. Ah, ele que foi para lá. Você estava evitando falar o nome do homem, Olacir de Moraes? Você tem alguma restrição? Não, eu estava aqui procurando, eu estava procurando assim, para mim não errar o nome, né? Mas em relação ao Olacir de Moraes, você tem mais restrição? Você tem restrição, admiração? O que você tem? Não, eu tenho admiração e o Brasil deve muito para ele. Deve muito para ele. Ele foi... Ele entrou na agricultura fazendo agricultura e fazendo pesquisa. Interessante que eu passei outro dia, com quem que eu estava? Estava com uma pessoa nesses fundos de mundo aí. Rapaz, nós passamos num lugar que tinha uma estrutura tão grande, mas tão grande de beneficiamento, armazenamento, e aquilo eu nunca tinha visto daquele tamanho. Um pouco de telha arrancada e você via sinais de abandono. Eu falei, gente, quem que é isso aqui? Aí você falou Itamaraty, agora que eu lembrei, estava lá, Grupo Itamaraty, o Olacir de Moraes. E a sensação que eu tenho é que o Olacir de Moraes abandonou pelo menos a gente não vê ele mais. Ele foi o maior produtor de soja, maior isso, maior aquilo, parece que não dá mais na atividade, ou citar, desculpa a minha ignorância, né? O próprio Olacir me desculpa se eu estiver falando errado, né? Mas parece que não dá mais. Você vê a possibilidade de um dia a gente olhar para o Iranguri e falar assim, esse homem tinha aquele Nelore Jandaia. Você lembra do Nelore Jandaia? O Nelore Jandaia um dia estará na lembrança das pessoas? Ou vai ser uma coisa presente no futuro? Bom, eu acho que o Nelore Jandaia, como outros selecionadores, eles precisam ter sequência, né? Porque os homens vencem, né? Eu vou vencer, meu tempo vai vencer, o seu vai vencer. Nós não podemos garantir daqui quanto tempo vamos continuar tendo um programa. Mas parece que você falou que o Willian está lá no curral. Parece que pelo menos na próxima geração, que é seu filho, sem dúvida ele está alguma. Garantido. Só ver se os meninos do Willian também... Mas isso é uma Não é preocupação sua? Não é. Eu acho que o trabalho que eu faço, que eu fiz, né? O trabalho que você faz, isso ao futuro pertence. Mas essa sua realização tem raiz no passado, familiar, por exemplo? Não tem. Meu pai não era um pecuarista, meu pai era um comerciante de tecidos. Posteriormente, se tornou um pecuarista, mas não era um selecionador. Então eu não tenho. Eu comecei a criar Nelore talvez por sugestão não. Talvez por modelo de dois criadores de Nelore da época, que eu conhecia bastante. Um é o Sérgio Assunção de Toledo Pisa, a quem eu devo muito, que é o fundador da Programa Leilões, inclusive. E o outro é um Fábio Leopoldo e Silva, que tinha um gado muito bom também na época. São suas inspirações? São as pessoas que eu me inspirei na época para começar a criar. Você sabe por que às vezes... Atenção, agenda de leilões. Bom, deixa eu te falar, você sabe por quê que eu... Você sabe por que eu faço perguntas assim para você? Às vezes diferente, é porque eu gosto de viver perigosamente. Já viu o cara que gosta de viver perigosamente? Eu conheço bem você, sei da sua franqueza. Quando eu começo a te perguntar essas coisas, o futuro, tem raiz na família, essas coisas assim, que eu falo assim, eu vou dando umas cutucadas que eu quero ver se ele vai apelar e vai dizer assim, nós não viemos aqui para isso, viemos para falar do... né? Porque eu corro um risco da franqueza que você tem. Mas nós dois conversando, você tem bastante paciência, né, Willian? Comigo você tem paciência.
Ou com todo mundo? Não, isso não é questão de paciência, é questão de respeito, né? Eu acho que... Não, mas não está atrapalhando a nossa conversa, não. Absolutamente. Porque você está tranquilo, porque logo mais tem leilão. Quando a história é real, o duro é quando você precisa inventar a história. Esse é o problema. Aí dana, não dá para inventar. Ele dana à toa se a história não for real. A história não inventa, né? Não dá para inventar. Então... deixa eu ir para mais um intervalo, não é? Eu vou a Campo Grande. Agenda de leilões. A frase que eu ouço aqui já está no ar. Ela vem daqui da produção e a gente está sempre preparado para ir para o ar, né, William? A gente teve no último bloco, que a gente saiu um pouco do assunto, né? Porque eu me permito sair quando são pessoas que botam a cara sempre aqui no Zebu para o Mundo, no canal do Boi e tal, né? E eu às vezes me permito sair para um assunto assim, mas eu agora queria fechar o assunto em cima desses papéis que você tem na mão. Vamos mostrar isso para o telespectador, assim, mais ou menos de soslaio, assim, vai? De banda. Não, eu acho que mostrar não é tão importante porque é difícil de ver. É porque você tem que ver também para comentar, né? Não, mas na verdade é o seguinte, nós temos aqui 65 animais abaixo de 10%, vamos dizer assim, são, como é que é? Um animal de 4%, ele é dos 4% melhores animais da NCP. Então nós temos aqui animais de lotes de 4%, de 5%, de 6%, que é muito significativo, porque é o grupo dos 5% melhores animais. São animais, é uma elite na NCP. São animais que, se estiver, vamos dizer assim, se fosse um touro, ele estava, vamos dizer assim, entrando numa central, desde que atendesse os outros atributos que naturalmente são importantes, ele entrava numa central por cima. Tá. Então nós temos quase... Você falou se fosse um touro, é bom lembrar ao telespectador que você está comentando sobre as novilhas que serão vendidas no leilão de logo mais. Exatamente. Às 8 horas da noite, na Central Leilões, transmitido... pelo canal do Boi. Tá bom. Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos 150 e poucos animais, todos com avaliação positiva. Quer dizer, não é um leilão normal. É um leilão que existiram poucos até o momento no Brasil. O momento do mercado te anima a dizer que se teremos um grande leilão no sentido de negociação? Como é que é isso? Deixa eu te falar uma coisa. Você não vai muito para a defesa, não, né? Você não é muito de arregar, não, né? Não vou para nada da defesa. Né? Eu acho o seguinte, se o boi de corte está ruim, se o bezerro de corte está ruim, o gado selecionado, ele tem que sofrer as mesmas punições. Né? Agora, é óbvio que você espera que animais desta classificação tenham um bônus a mais. Né? Mas serão animais que estão... Porque quem leva essas fêmeas suas hoje, ô William, essas fêmeas de Jandaia, está levando para casa doadoras, não? Aqui, nesse lote? Perfeitamente. Elas teriam, sem dúvida alguma, que ele vai encontrar um grupo enorme de doadoras, se for o caso de ser doadoras, muito acima da média das doadoras nacionais. Você falou se for o caso, porque depende da vontade de quem comprar. De cada um. Qualidade e índice técnico tem sobrando. Sobrando. Então, não vejo por que não aproveitar também, né? Porque se você pode multiplicar uma genética dessa, algumas vezes mais, você não vai ficar botando... Deixa eu te falar, vou simplificar. Nós temos 47 anos de seleção, nós temos 34 anos buscando melhoramento genético. Sei. Esta genética é a ponta
Eu não estou vendendo vaca velha. Nós não vendemos nenhuma vaca Que idade velha. é maior? Não, é tudo novilhazinha. É bezerra de 8 a 12 meses. Nós não vendemos vaca velha, nós abatemos vaca velha. Todas as vacas com qualquer defeito, assim que a vaca é registrada na nossa fazenda, quando ela vai para o descarte no corte. Ô William, nós estamos falando de corte, do seu leilão de logo mais, das fêmeas jandaia que o Lourenço vai vender através da central aqui no Canal do Boi, num leilão virtual muito interessante, com mais de 100, né? 100 quantas tem? 180. 180 novilhas, você não pode perder esse negócio se você é do ramo. Não pode perder de maneira alguma. Eu vou te pedir só um tempinho para me falar um pouco de pecuária leiteira, que é um recado. Eu tenho um amigo, o Écio Fábio, eu tenho falado muito deles aqui, me pediu, Cruzará, me ajuda a formar um quadro de representantes e vendedores no Brasil inteiro de um produto que é uma riqueza que vem do fundo do mar. O fundo do mar, o mar como um todo, num futuro bem próximo, e já está acontecendo isso, será a grande fonte de alimentação do mundo, de nutrientes para animais e pessoas no mundo. Isso já começou. Então, tem umas algas marinhas aí abundantemente, começa aqui no Espírito Santo, vai até no Pernambuco, depois vira para o outro lado do Brasil, na outra costa brasileira, na sequência da costa brasileira, você tem outra montanha dessa no fundo do mar e isso está sendo extraído, está sendo preparado um produto que já é grande sucesso na pecuária, na cana de açúcar. Então, hoje, as usinas fecharam, entendeu? É ali e acabou. E aí está chegando esse produto agora para a pecuária de leite. Aí 2 telefones aí, o 0800, você liga se for de um fixo, de um celular não há como, mas se você tiver um celular, ligue aí para o próprio Écio Fábio, que está formando esse time de representantes para um produto que vai ser só assim, ó, tirar pedido. Senhor Ilancuri, quanto? Não, a minha pecuária é de corte. Ah, mas vai ter para o corte. Esse é um outro pedaço. Vai ter para o corte. Mas por enquanto para a pecuária de leite. Certo? Porque aumenta em 20% a produção. Os testes que foram realizados, quando o Ministério foi testar, o Ministério olha tudo isso, porque tem a informação que você vai passar. Mas o assunto agora é que estamos formando a equipe que vai vender e distribuir o produto no Brasil. Liga para o Écio que ele te dá mais informações. Ô William, o que você pediu para chamar agora, o comercial? Não, é que eu fico assim, preocupado com o comercial, da mesma maneira que você está preocupado com as suas novilhas aí, com as suas novilhas jandaia. Porque você cria e desenvolve uma genética com tanta capricho, com tanta tranquilidade, e na hora de colocar no mercado, você fica assim esperando e pensando naquilo. A gente faz com tanto capricho o programa, tanto que convida você para vir aqui, porque você é de alto nível, e convida outras pessoas de alto nível para participar aqui nessa mesa do Zebu para o Mundo, e faz com tanto capricho que a gente fica pensando nos nossos anunciantes, aqueles que tornam possível. Você pega de cabo a rabo a Quera, a Agrocria, a Mireia Pajoara, que é o grande ícone. Vocês vão ver ano que vem, aguardem o que vai virar essa Mireia Pajoara. O Senepol, vai por aí afora. Muita gente participando com aqui. Desculpa se eu esqueci algum nome, mas vocês são todos muito importantes e ao aproximar o final do ano, a gente tinha vontade de mandar um carro zero para cada um dos funcionários dessas empresas. O que a gente vai fazer, vai mandar uma caixinha de doce. Me cobrem, por favor. Eu quero que todo mundo me cobre. O funcionário da Agrocria, quando passar eu, o Douglas, por aí, cadê minha caixinha de doce? Vou mandar uma para cada um de vocês, tá bom? Eu gosto do funcionário. Qual é o maior patrimônio que você tem? Não são seus funcionários? São os nossos sócios. Você e o William, inclusive, tem uma filosofia muito interessante. Até se der tempo eu vou falar disso depois. Ô William, eu te exploro demais, cara. Você sabe por quê? É ser fã demais do jeito que você toca, do jeito que você tem, do seu... Como é que você prioriza os valores humanos e que valores você prioriza? Eu acho isso muito bacana. Bom, vou para o intervalo comercial. É ali em Campo Grande. Daqui a pouco é aqui no Uberaba de novo. Até já. Você está assistindo Zebu para o Mundo. Atenção, fabricantes de proteinados. A Pajoara apresenta uma tecnologia exclusiva na nutrição proteica para a pecuária brasileira. A Mireia Pajoara.
Adeus ureia e seus riscos na formulação de proteinados. Agora é a Mireia Pajuara. Processo industrial de última geração. Permite a captura e retenção do nitrogênio da ureia dentro da molécula de amido do milho, obtendo uma degradação lenta de 10 a 12 horas. Em linguagem mais simples, isso significa melhor custo-benefício no manejo proteico do seu gado, mais segurança e mais lucro para você, pecuarista. Nós precisava acelerar o quanto mais e precisava usar os proteinados durante o verão. Então nós reduzimos no mínimo a 1 ano o abate dos animais. Hoje é uma média da fazenda Chacã por volta dos 24 meses do nascimento ao abate. Ao adquirir proteinados, confira a fórmula. Exija a Mireia. Ureia é passado. Da fonte vem a natureza. A água milagrosa é fonte de genética. Genética pioneira na raça Tabapuã. A fazenda Água Milagrosa é a fonte. Na Água Milagrosa nasceu o T0, o primeiro. Adquira genética Tabapuã na fonte. Na Água Milagrosa. Quera Nutrição Animal apresenta Biobov TR, bezerros e outros ruminantes jovens, Levo Milk, bovinos em crescimento, pré-parto, lactação e corte, Quera Drench, vacas após parto, Quera, produtos de confiança. Quera Nutrição Animal apresenta Quera Sil, para silagem de planta inteira e capim, Quera Sil Grão Úmido, para silagem de grão úmido, Quera Brasil, produtos de confiança. Conheça um pouco mais a dieta de terminação com grão inteiro mais engordinho da Agrocria. Peguei esse bezerrinho que todo mundo dá de graça, a hora que nasce. Por que não engordar ele e matar ele com 6, 7 meses e virar uma receita extra para o produtor de leite? E aí a gente começou a conduzir um trabalho, esse trabalho está rodando lá no UFT. E os animais estão sendo muito interessantes, uma conversão alimentar violenta. E a gente viu que isso é um grande filão. É pegar o animal que ia ser descartado, o bezerrinho recém-nascido, levar ele no leite até 90 dias, depois eu confinar ele no engordinho por uns 150 dias. Vamos fazer. Nós estamos estudando qual é o período ideal para bater ele próximo dos 6, 8 meses com 10, 12 arrobas. Os resultados estão sendo fabulosos e o bezerro tem uma coisa interessante. No boi a gente vê milho nas fezes, no bezerro não passa milho nas fezes. Olha, a Agrocria não era muito conhecida lá na região, né? Só que agora estamos entrando lá e graças a Deus estamos com vários clientes lá. Já assim até surpreendeu, né? Por não ter na região a Agrocria, agora está surpreendendo o engordinho entrou bastante lá e agora está introduzindo o resto dos produtos também. Consulte um dos técnicos da Agrocria e comece a utilizar Engordim e veja os resultados. 62 3235 4023. Parceiros do Senepol, união, força, trabalho, talento. Mais de 30 criadores fazem parte do grupo. Unidos, eles compartilham experiências e geram resultados. Invista na raça Senepol com segurança. Faça parte do grupo Parceiros do Senepol. Um conceito, muitas vantagens. Acesse o site para mais informações. www.parceirosdosenepol.com.br. Voltamos a apresentar Zebu para o Mundo. Eu fico aqui olhando para o pessoal da técnica ali, ô William Cury, fica pensando assim, a hora que eles falar, tá pronto, tá no ar, eu faço assim, eu fico de olho no monitor. Parece que a gente voa assim, né? Através do cabo óptico e espalha por todo o território nacional. Onde você passa tem lá uma pequena antena parabólica. Por exemplo, vai lá na sua fazenda, onde o Urlinha está fazendo acasalamento, a coisa, a turma sua está lá assistindo. Por quê? Porque cada um tem uma parabólica, você é cuidadoso, zeloso, põe lá uma parabólica para cada um, e a gente consegue, nesse milagre da divulgação, que eu chamaria assim, né, fazer com que as pessoas nos acompanhem no dia a dia e receba na casa delas pessoas como você que traz muito conhecimento.
O Nelore Jandaia é uma história que a gente conta ela aqui há muito tempo. O melhoramento o melhoramento genético, eu falei genérico. O que tem a ver com genérico? Nada disso, não é o contrário. O melhoramento genético, ele é uma coisa que pode ter sido o começo, mas não tem fim, né, William? Não tem fim, Crosara. E o melhoramento genético é a forma mais curta de melhorar a rentabilidade e a mais barata. Interessante. Melhoramento genético só se faz com atividade econômica, né? Por exemplo, você não faz faz melhoramento genético em humanos? Não, porque aí o... Foge tem problema de questões éticas. Nasceu. Você não pode, né? Você não pode orientar acasalamento, né? Mas você acaba fazendo um melhoramento genético com o grupo de pessoas que você convive, né? Você tira do grupo as pessoas que não servem, né? Porque na verdade os filhos... O homem é produto do meio, né? E você frequenta um meio. O genético, no ponto de vista, dizer esse é mais bonito, aquele outro. Mas a genética humana vai se aprimorando com o trabalho que a medicina faz no mundo, né? Você vê, eu me lembro muito bem, você também, nós dois, beirando 70 anos, há 20 anos atrás, quando nós éramos meninos, nós éramos dois velhinhos. E hoje eu acho que nós não somos dois velhinhos, nós somos dois velhões. Ainda, né? Não somos aqueles velhinhos, assim. Antigamente, vai assim, aquele sujeito lá tem 60. Não, mas tá velho. Hoje eu tô com 64, me sinto menino. Você também se sente bem. O que é isso? A média de vida do brasileiro aumentou muito. Do ser humano melhorou, né? Melhorou. Hoje você vive até 80 com tranquilidade. Eu tenho diabetes, todo mundo parente meu que morre com diabetes fala, morreu. Quantos anos? 80 anos. Tá bom. Eu vou chegar até lá mesmo, com diabetes. Essas doenças, se você cuida, dá para chegar. Mas eu levei a conversa para esse lado, para te agradecer mais uma vez, sua presença aqui, falando de genética. Você lembra aquela última conversa que nós tivemos com o William Cury? Foi eu, você, o William Cury e... Não, o William Cury não. O William Cury e você. Raizildo e tinha uma outra pessoa. Josequiano. Tinha uma outra pessoa ainda. Juliana. Juliana. Você sabe que até hoje, porque nós fizemos o programa e o Zaidan reprisou o programa, foi uma discussão. Mas esse programa houve uma repercussão nacional. Eu acho que a gente precisava repetir essa dose. Tipo, fazer novamente uma reunião. Para o fim do ano agora, o que você acha? Acho ótimo. Eu acho que é uma forma, usando a sua vontade em disseminar o melhoramento genético pelo Brasil, pegar essas pessoas e se reunir outra vez, porque eu acho que isso é uma coisa, é uma contribuição que o Canal do Boi, através do seu programa, dão ao Brasil, incomensurável. Certo. Ô William, deixa eu fazer uma colocação aqui para você. A gente já falou hoje do Nelore branquinho, que fica pintando de branco toda essa pastagem verde do Brasil, né? E aí coloquei que a chuva não só faz crescer o pasto, como também lava o boi. Então o boi fica muito branquinho, dá um contraste ainda bem maior. Fazer genética, desenvolver genética lá na distância onde você está, não seria mais vantajoso aqui na porta da BCZ? Bom, em primeiro lugar, você deve desenvolver, você deve selecionar os animais, os reprodutores, no mesmo ambiente que as suas crias vão ser criadas, que a sua prole vai ser criada. A agricultura vai tirando o boi daqui. Então, aquele calor que se faz lá, você fazer um animal neste calor, nesse clima aqui, e levar para aquele calor de 40 graus... Você acha que sente? Não, ele sente. Ele sente. Então, o animal deve ser... eu acho que deve ser criado para lá mesmo. Quer dizer que tem um raciocínio lógico por trás disso. Lógico. Não foi o acaso que te levou para o norte. Não é o acaso. Um animal
Se você pegar um animal criado no norte e levar para o sul, ele sofre demais. Se você pegar um animal do sul e levar para o norte, sofre demais. E existem outras coisas importantes. Conforme o tipo de raça que você leve dos animais selecionados em clima frio, ameno, e que leve esses animais para o norte, os reprodutores se tornam inférteis em pouco tempo. Olha só. William, que hora vai ser a batida do martelo hoje, mais tarde? 20 horas. Atrasa um pouquinho? 8 horas. Pode atrasar um pouquinho? Pode atrasar, mas 8 horas é que está começando isso. Isso é interessante. Eu tenho até uma viagem, hoje é quarta, tenho até uma viagem programada antes de... Mas eu fico numa curiosidade, eu capaz de deixar para viajar amanhã cedo. Porque nós falamos e a gente não mostrou no programa, como fizemos no outro, os lotes, aquela coisa toda, né, os animais. Eu fiquei devendo isso, até porque a gente devia ter pensado antes e ter feito isso. Não, mas na verdade isso é um trabalho que deveria está sendo feito pelo William Filho, mas ele ainda não voltou no Mato Grosso. Mas eu fico devendo as imagens, mas logo mais, 8 horas da noite, quando o Lourenço... Será o Lourenço mesmo? Lourenço. O Lourenço mesmo, agora fui mal, hein, Lourenço? Escorregou. O Lourenço mesmo, quer dizer, não tem outro. Ele é só um dos melhores do Brasil, na verdade. O Lourenço o pessoal da Água Milagrosa, que vem de Itabapoana, adora o Lourenço. Você vê o pessoal do Brahma, adora o Lourenço pela objetividade dele. Não, é porque ele é um leiloeiro. Um leiloeiro que também cria e também faz melhoramento genético, né? Então, na sua criação, ele tem mais proximidade às qualidades, às virtudes do melhoramento genético. Tá certo. Ô, William, a gente quando fica à toa em casa, rapaz, eu tô olhando, eu vou terminar o programa que tá terminando, tem um vermelhão na minha mão. Isso é uma pimenta, rapaz, uma que vem Sherlock, como é que chama aquela pimenta? Da Giloca? Gerloca. Não sei o que é Gerloca. Você já faz essa pimenta? É um monstro de uma pimenta que vem do Chile, rapaz. E eu comi um pedacinho, onde que eu plantei lá em casa, paguei 50 conto a muda. Eu plantei, eu dei umas pimentas assim, tá no prato, rapaz. E eu comi aquilo, meu prato foi ficando leve, igual um isopor, assim, me deu uma sensação ruim. Não sei se já te deu essas vontades, não sei, assim, de sair voando. E eu olhava pra pimenta, ela enrugada, eu falava, monstro. Você tem certeza que é pimenta? Mas, rapaz, uma loucura. Uma hora que eu quero trazer uma pimenta dessa pra você. Deus, você se transforma. William, obrigado, valeu. Desculpa as brincadeiras aqui, mas foram todas no sentido de que a gente passasse a mensagem positiva desse seu leilão de daqui a pouco, tá bom? Obrigadão. Valeu. Muito obrigado aos telespectadores que nos aturaram, né? E que todos acompanhem, se possível, o nosso leilão hoje. Vai acompanhar, vai comprar, porque é Nelore Jandaia, é qualidade pura. E atenção, quem vai levar, porque eu agora vou embora, vou almoçar. Um abraço, e eu quero deixar agora o pessoal da CRV Lagoa no comando aqui até o término, e eu volto amanhã, 11h30 da manhã, de 11h30 a 12h30, com os melhores patrocinadores da TV brasileira. Até lá, então! CRV Lagoa, instalada em Sertãozinho, região nordeste do estado de São Paulo, faz parte desde 1998 do Grupo CRV, uma das líderes em melhoramento genético animal no mundo, formada por 35 mil produtores belgas e holandeses. Somos uma empresa formada e gerenciada por fazendeiros, com 140 anos de história dedicada aos fazendeiros. Com sede na Holanda, a CRV possui mais de 2.000 colaboradores em todo o mundo e está presente com centrais e escritórios próprios na África do Sul, Alemanha, Bélgica, Brasil, Espanha, Estados Unidos, Luxemburgo, Nova Zelândia e República Tcheca, além de representantes distribuídos em mais de 60 países. Maior central de genética bovina da América Latina, a CRV Lagoa oferece, desde 1971,
produtos, serviços e programas de melhoramento genético animal. Sustentabilidade, confiança, prestatividade, inovação e coração. Paixão pelo que faz são os nossos valores. Eles orientam nosso trabalho e como nos relacionamos com nossos clientes e com o meio ambiente. A CRV Lagoa comercializa 3.300.000 doses de sêmen por ano. No mundo, são mais de 11 milhões de doses comercializadas pelo Grupo CRV. A bateria de touros da central é composta por 400 animais de corte e de leite e representam o que de melhor existe em valor genético no Brasil e no mundo. A central também coloca à disposição dos criadores sêmen importado da Holanda, Estados Unidos, Nova Zelândia, Argentina e outros países. O Gestor Leite é o programa de melhoramento genético para bovinos leiteiros da CRV Lagoa. O programa gera avaliações genéticas completas do rebanho, que auxiliam o produtor a conduzir o trabalho de seleção. Os animais avaliados pelo Gestor Leite são classificados pelo IEB, o primeiro índice econômico brasileiro para bovinos de leite. Com o PAINT, a CRV Lagoa contribui para o desenvolvimento da pecuária de corte nacional. O programa avalia mais de 140 mil matrizes no Brasil e no Paraguai. As avaliações geradas pelo programa direcionam a seleção, contribuindo com a produtividade e rentabilidade do produtor. Em busca de genética superior, a CRV Lagoa avalia em seu centro de performance cerca de 500 animais por ano. Ao todo, são 12 características avaliadas, entre elas a eficiência alimentar, que é mensurada através do sistema GrowSafe. O curso de inseminação artificial, com estrutura completa e moderna, já capacitou mais de 57 mil inseminadores. O Insemina Fácil leva ao produtor a melhor equipe de inseminadores do país. Com esse serviço, o produtor pode inseminar todo o rebanho e incrementar a produção, gerando muito mais prenhezes em menos tempo. A empresa também se preocupa com a profissionalização de pecuaristas e técnicos. Através do ensino avançado, oferece cursos de diversos temas ligados ao agronegócio. São cursos que auxiliam no desenvolvimento e na profissionalização da pecuária. Nossos colaboradores e os mais de 100 consultores em todo o Brasil trabalham para encontrar sempre a solução mais certa aos nossos clientes e seus negócios. Sustentabilidade, confiança, prestatividade, inovação e coração. Paixão pelo que se faz. Esta é a CRV Lagoa, melhorando seu rebanho e sua vida.